Tudo começa com um pequeno passo, não é mesmo, gente? E muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação, por exemplo, de suicídio, a gente nunca se pergunta, nossa, quais foram os primeiros passos, os primeiros elementos que apareceram que eu não consegui enxergar. A gente só enxerga a tragédia lá no final. Mas existem sinais, sinais importantes que a gente pode começar a identificar para que a pessoa não entre nessa grande, longa escala perversa e muito triste, que é de tirar a própria vida. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção é no que a gente chama de violência auto-infligida. O que é que significa isso? Significa aquele comportamento autodestrutivo, aquele comportamento daquela pessoa que tem uma estima baixa e não valoriza as coisas que ela faz, destrói aquilo que ela faz, não reconhece o valor de quem ela é e das coisas que ela produz. Esse tipo de comportamento é um comportamento que a gente tem que ficar olhando com bastante atenção, porque ele pode levar a um nível de automutilação muito grave. Como é que começa isso? Começa tudo pequeno. As pessoas começam a se automutilar, por exemplo, simplesmente negando as coisas que está fazendo, desvalorizando, né? Não reconhecendo que as coisas que ela faz têm valor, começa a se cortar, começa a se arranhar, começa a destruir o corpo com pequenas coisas. Então veja, pega, não tem nada não, e se corta, e automutilação significa a pessoa começar a se machucar. Entende? Então as pessoas começam a ver isso e falam assim, não, é uma coisa simples, só se arranhou, eu vou aqui me cortar, que droga, e se corta. Esse comportamento é um comportamento suicida e que a gente tem que prestar atenção. É considerado uma automutilação leve, mas veja, dentro do percurso, ele pode ser considerado, no que se refere, por exemplo, ao impacto psicológico, emocional e principalmente educativo, é muito importante que a gente observe isso como uma coisa grave, entende? Apesar de não ser o suicídio, mas é o primeiro passo. Então isso é muito importante. Quando um jovem, uma criança começa a ter esse tipo de comportamento de se cortar, de se arranhar, de se queimar, comece a prestar atenção, porque isso está diretamente relacionado com uma identidade frágil, uma estima frágil, que a pessoa não consegue dar valor a quem ela é. E quando a pessoa se coloca nesse nível, não adianta apenas você chegar para falar, você é muito boa, você é muito bonito, você faz muito bem, você tem muito valor. Não é só a palavra do outro que vai resolver. Ela precisa se reconectar com o valor que ela tem dentro dela. Então só a palavra não vai resolver. Por isso que eu insisto sempre nessa questão das práticas integrativas e complementares. É muito importante que uma pessoa que tem esse tipo de comportamento também esteja alinhado com uma prática integrativa e complementar para poder entrar em conexão novamente com a sua grandeza interior, com o seu sagrado interior. Então veja, essa questão da automutilação superficial, ela é preciso assim, desde o início você já afrontá-la, entende? Lutar contra ela e colocar um serviço ou um conjunto de serviços para cuidar. Não baixe a guarda quando isso começar. Se você perceber que uma criança ou um adolescente começa a se cortar, começa a se queimar, começa a se arranhar, não entre nessa de que é o jeito da pessoa. Se liga, porque esse é o primeiro passo, que se chama automutilação, tá? O primeiro passo para uma escala muito triste que pode levar ao suicídio.